Satélite alienígena foi avistado na estação espacial e deixou o mundo aterrorizado. Recentemente, um britânico publicou em seu noticiário digital uma manchete falando sobre o abate de um satélite alienígena que foi criado há mais de 10 mil anos e estava orbitando sobre nosso planeta para nos espionar. Os responsáveis pela operação não pertencem a nenhuma agência espacial, como a NASA, nem a algum serviço militar oficial. Pelo contrário, são supostamente naves com soldados de elite comandados pelos Illuminati. Acontece que esse suposto satélite está relacionado a observações feitas desde 1899 por ninguém menos que Nikola Tesla, o engenheiro mecânico, elétrico e inventor sérvio-americano que revolucionou nossa compreensão e manipulação da eletricidade. Além disso, as evidências observadas por Tesla em seus experimentos foram supostamente confirmadas na década de 1920 e posteriormente endossadas por uma imagem capturada pela NASA em 1998, quando uma das primeiras missões foi lançada para construir a Estação Espacial Internacional, a ISS. Mas será mesmo que estamos sendo observados há tanto tempo? Será que, realmente, abatemos uma nave ou um satélite tripulado e perdemos a chance de entrar em contato com seres de outro planeta? Ou será que essas informações estão sendo guardadas em sigilo pelas autoridades? Fica comigo até o final que vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos ao vídeo. E antes de começarmos, conheça o GM2 Pro. Esse fone é surreal, possui um design incrível e também tem um cancelamento de ruído. Seu sistema de toque serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay para ter uma experiência melhor nos jogos. Esse fone é excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria tem duração de até 5 horas seguidas e com a capinha você consegue recarregar mais de 4 vezes, proporcionando mais de 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom FUTURO10 para um super desconto. O link está aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo. Tudo começou em 1899 com Nikola Tesla, o inventor amplamente reconhecido por suas inovações revolucionárias, mas também notório por seus hábitos peculiares e opiniões polêmicas. No auge de sua carreira, Tesla colaborou com outro inventor, Thomas Edison. No entanto, surgiram diversas desavenças e conflitos entre eles, especialmente em relação ao tipo de energia que deveria ser adotado como padrão e disponibilizado para a população. Edison defendia o uso da corrente contínua, um sistema semelhante ao utilizado em pilhas e baterias, principalmente porque suas indústrias estavam focadas nesse tipo de transmissão. Por outro lado, Tesla foi o principal inventor e defensor do modelo de corrente alternada, que ainda é utilizado nos dias de hoje. E ele argumentava que esse sistema era mais seguro, econômico e capaz de ser transmitido por maiores distâncias, o que popularizou o uso da energia elétrica para um número maior de pessoas. Vale ressaltar que Tesla não tinha tanto interesse em vendas e lucros como Edison. Um dos seus maiores projetos era criar um sistema de transmissão de energia elétrica sem fio, acessível a todos sem custos. Ele acreditava que essa tecnologia deveria ser acessível a todos e não monopolizada por algumas poucas empresas. No entanto, Tesla enfrentou censura e perseguição devido a essas ideias, principalmente porque muitos financiadores de suas pesquisas estavam mais interessados na comercialização dos produtos em que ele trabalhava. Certo dia, Tesla estava em seu laboratório em Colorado Springs e presenciou algo que mudaria para sempre o mundo astrológico e a nossa visão sobre o cosmos. O primeiro sinal. Durante um dos experimentos de Nikola Tesla, com rádio e transmissão de energia sem fio, em seu laboratório em Colorado Springs, o inventor afirmou ter recebido um sinal proveniente de outro planeta. Esse evento teria ocorrido em 1899, mas Tesla só publicou os resultados em 1901 por meio de um periódico científico.
De acordo com Tesla, seus equipamentos começaram a detectar uma série de sinais e mudanças que ele podia observar com certa periodicidade e ordem, algo que até então não podia ser rastreado por ele. O que mais chamou a atenção do inventor foi que tudo parecia fazer parte de uma equação numérica, algo que poderia servir para a comunicação interplanetária, já que os números são universais, ao contrário das línguas que são criadas e modificadas pelas culturas. Além disso, a emissão desses sinais estava sendo feita por ondas de rádio, consideradas até hoje um meio promissor de comunicação interespacial, constantemente monitorado por radiotelescópios. No entanto, Tesla não tinha acesso a esses equipamentos modernos na época, e suas especulações não puderam ser comprovadas. Mesmo assim, Tesla ficou bastante entusiasmado e chegou a comemorar por acreditar ser o primeiro humano a ouvir a saudação de um planeta para o outro. Como seu conhecimento sobre nosso sistema solar era limitado, ele pensava estar recebendo sinais de Marte, pois os marcianos eram considerados a melhor aposta de vida fora da Terra. No entanto, para muitos, o que Tesla observou naqueles dias não foi um sinal de outro planeta, mas sim de uma fonte bem mais próxima, localizada na órbita de nosso planeta, o suposto satélite conhecido como Cavaleiro Negro. Novos sinais após 2 décadas. Em 1927, o engenheiro civil e operador de rádio amador Jan Hatt notou alguns fenômenos intrigantes enquanto realizava uma transmissão de sua casa em Oslo, na Noruega. Após enviar sinais, ele percebia que, pouco depois, recebia esses sinais de volta, como se algo ou alguém estivesse duplicando e retransmitindo. Esse mistério permaneceu sem resposta por um longo período, já que não havia uma explicação plausível para esse tipo de ocorrência. Além disso, a área principal de atuação de Jan não era relacionada a esses fenômenos, e ele não possuía todo o conhecimento necessário para interpretar algo tão novo. A situação perdurou até 1974, quando o escritor especializado em astronomia, Duan Lunan, fez uma publicação sobre o ocorrido. Ele enfatizou a magnitude das observações e ressaltou o mistério, já que a forma como os sinais eram recebidos de volta sugeria não apenas reflexão, mas uma duplicação e retorno dos sinais. Esse fenômeno ocorre porque toda fonte de energia ou informação tem sua força e energia reduzidas ao mudar o meio de transmissão ou ter sua trajetória alterada por um objeto, como quando é refletida por um espelho, por exemplo. No caso dos sinais de rádio recebidos por Jan, parecia que estavam retornando quase com a mesma intensidade de quando foram enviados, mesmo após alcançar a órbita do planeta e viajar quase 2,7 segundos para retornar. Na primeira publicação, Duncan sugeriu que esse fenômeno poderia estar relacionado a um objeto com 13 mil anos de idade que poderia estar orbitando a Lua. Essa conclusão foi alcançada através de cálculos baseados nas velocidades de propagação e reflexão das ondas de rádio. A idade do suposto objeto foi estimada considerando sua posição no céu em relação à estrela polar proeminente no Polo Norte. E, mais uma vez, relataram que o suposto objeto ainda assim poderia ser o Cavaleiro Negro. Em 1960, a revista Time publicou um artigo que afirmava que a Marinha dos Estados Unidos havia detectado um satélite não identificado. Entretanto, poucas informações estavam disponíveis sobre o assunto na época. Esse período coincidiu com o auge da polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Muitos sugeriram que o satélite poderia ser uma peça de tecnologia de espionagem do antigo bloco soviético. No entanto, alguns defendiam a ideia de que se tratava do Cavaleiro Negro. Como, na situação do suposto espião, as autoridades norte-americanas censuraram o assunto, impedindo investigações. Esses eventos foram se conectando ao longo das décadas, construindo um cenário no imaginário popular. Ao longo de quase 100 anos, ocorrências menores foram associadas ao fenômeno, e os dados eram constantemente analisados e revisados. Gradualmente, a narrativa foi sendo vinculada a um suposto satélite alienígena que estaria rondando a Terra.
E isso começou a chamar a atenção das agências espaciais de todo o mundo. E é aqui que a história começa a ficar cada vez melhor. NASA avista satélite no espaço. Em 1998, o assunto ganhou notoriedade com a construção da Estação Espacial Internacional. Nesse ano, vários países decidiram colaborar na expansão das pesquisas no espaço, superando diferenças geopolíticas. Os Estados Unidos e a Rússia, antigos inimigos durante a Guerra Fria, foram os nomes proeminentes no projeto, dado seu histórico na corrida espacial. A complexidade da estrutura da estação impossibilitou o envio em uma única missão, devido à impraticabilidade e custos elevados com a tecnologia de lançamento da época. Naquele momento, todo o combustível necessário para a missão precisava ser enviado de uma só vez no foguete, e mais peso resultava em maior consumo e menos autonomia. Por isso, as peças foram construídas aqui na Terra de forma independente, com a colaboração de 15 países que uniram seus esforços para viabilizar a construção da Estação Espacial Internacional. Ao todo, foram necessários 11 anos para concluir o projeto, envolvendo mais de 42 voos para transportar suprimentos, totalizando mais de 420 toneladas de material. A primeira etapa envolveu o lançamento do módulo Zarya, pelos russos em 20 de novembro de 1998. Logo em seguida, em 4 de dezembro do mesmo ano, os americanos enviaram o módulo Unity por meio do ônibus espacial. A missão foi um sucesso, durando apenas 12 dias, com tudo ocorrendo conforme planejado. Entretanto, vale ressaltar que, na época, a ISS ainda não tinha a estrutura complexa que conhecemos hoje. Durante a construção, os astronautas e cosmonautas passaram bastante tempo fora dos módulos e ônibus espaciais, especialmente para trabalhar na plataforma em desenvolvimento. Ao longo do processo, eles foram monitorados continuamente por questões de segurança e pesquisa, já que no espaço todas as informações coletadas são valiosas. Em um desses momentos, as câmeras da NASA capturaram um objeto flutuando na órbita da Terra. Tratava-se de um objeto comprido, escuro e brilhante, quando visto de certos ângulos, indicando que era claramente algo construído, diferente de um artefato natural como uma rocha. Seria ele o Cavaleiro Negro? O misterioso satélite alienígena que nos observava há tanto tempo? Bom, essa observação foi breve, pois o satélite foi abatido por soldados de elite dos Illuminati e todas as possíveis evidências e estudos que poderiam ser realizados foram destruídos com ele. Sinais e manifestações desconhecidas. Bem, vamos analisar os elementos intrigantes dessa história. Os sinais captados por Tesla e as ressonâncias observadas são fenômenos comuns, embora existam muitas manifestações desconhecidas para nós. Em um primeiro momento, não devemos descartar todas as possibilidades. É crucial considerar todas as variáveis para chegar a um resultado seguro. Em muitos casos, manter um estado de suspensão, por assim dizer, é a melhor opção, desde que haja maturidade e conhecimentos suficientes para lidar com os dados e hipóteses. Muitas vezes, isso significa manter aberta a possibilidade de estarmos diante de evidências de vida extraterrestre. É assim que poderemos eventualmente chegar a essa conclusão. No entanto, também devemos estar atentos e desconfiar de narrativas que se afastam da realidade ou de instrumentos sérios propostos pelos métodos científicos. Ao voltarmos aos fatos, começando com Nikola Tesla, na época, o inventor percebeu sinais incomuns em seus equipamentos e sugeriu a possibilidade de comunicação extraterrestre. Dado que nem Tesla, nem qualquer outra pessoa que teve acesso ao caso conseguiu explicar totalmente o que estava acontecendo. Essa alternativa não pode ser descartada de imediato. No entanto, parece que a ganância de Tesla pode ter influenciado sua postura científica, transformando essa possibilidade em uma verdade, simplesmente porque era o resultado que ele esperava. A realidade não pode ser moldada pelas expectativas do pesquisador. Anos mais tarde, a proposta de Tesla foi descartada,
Inicialmente, os cientistas sugeriram que poderia ser um pulsar, um corpo celeste distante que emite pulsos regulares em forma de ondas de rádio. Entretanto, os primeiros pulsares confirmados só foram observados na década de 1930, quando os equipamentos evoluíram o suficiente para captá-los. Portanto, é provável que os sinais recebidos por Tesla tenham vindo da própria Terra ou tenham sido interferências provocadas por seus próprios instrumentos. Quanto ao caso de Ian, também pode ser explicado de maneira semelhante. Na realidade, o engenheiro que fez as observações não chegou a formular qualquer teoria, pois isso não estava dentro de sua área de atuação. As publicações de Duncan Lunan foram as responsáveis por dar notoriedade aos dados coletados pelo norueguês. Inicialmente, o que parecia ser apenas uma duplicação e amplificação de dados por um satélite alienígena mais tarde, revelou-se um fenômeno muito mais complexo, que até hoje carece de mais pesquisas. Luna fez outras publicações para esclarecer e desvincular seu nome do suposto satélite Cavaleiro Negro. A partir da década de 1990, os fenômenos observados por Ian foram categorizados como ecos de longo atraso, um fenômeno físico complexo que possui pelo menos 5 hipóteses explicativas. No entanto, nenhuma delas inclui manifestações alienígenas. O mais provável é que o sinal de rádio tenha sido refletido por dutos energéticos na magnetosfera, ondas de plasma na ionosfera ou refletido em nuvens de plasma provenientes do Sol. Quanto à publicação associada à possível existência do Cavaleiro Negro, ela é consideravelmente menos misteriosa. Conforme mencionado anteriormente, a explicação mais plausível era que se tratava de um satélite espião. De fato, era isso mesmo, mas não era originário da Rússia, e sim dos Estados Unidos. Tratava-se de uma peça quebrada do Discovery 5, um dos primeiros satélites de reconhecimento fotográfico espião produzido pelos Estados Unidos. No entanto, surgem questões sobre as fotos tiradas pela NASA na missão de construção da ISS. Nesse caso, o próprio astronauta Jerry Rose, que participou da missão, veio a público para esclarecer. Enquanto estavam trabalhando nos módulos, era necessário enrolar algumas peças com uma manta térmica especial para manter a temperatura dos componentes. Uma vez que no espaço não temos a proteção da atmosfera e do campo magnético da Terra, durante um procedimento no espaço, uma das mantas térmicas escapou e ficou em órbita à deriva. Logo em seguida, foi capturada pelas câmeras, como é incomum para tudo que ocorre no espaço. O objeto acabou ganhando um código, no caso STS-088-7246, que serve para catalogar e manter o controle de tudo o que produzimos e que pode interferir em outras pesquisas ou viagens espaciais. Essa manta tornou-se conhecida como um satélite alienígena milenar. No entanto, hoje em dia, ela não pode mais ser observada. Poucos dias após o registro, a manta caiu de sua órbita e acabou se incinerando em queda livre, como ocorre com a maioria dos objetos que invadem a atmosfera terrestre. Portanto, o vídeo divulgado por um britânico não mostra a destruição de um satélite alienígena, nem da manta térmica. Muito menos foi produzido por Illuminati. Provavelmente trata-se de algum outro objeto que invadiu nossa atmosfera. Contudo, é possível que as imagens tenham sido alteradas por computação gráfica, já que todas as fontes que citam o caso relatam que o primeiro canal a divulgar as imagens é conhecido por disseminar conteúdo conspiracionista. Infelizmente, não podemos confiar em tudo que vemos, mas devemos suspeitar daquilo que não vemos, pois talvez muitas informações permaneçam em sigilo absoluto pelas autoridades e governos. E se você gosta de assuntos como esse, aqui na tela estão aparecendo 2 vídeos sobre avistamentos e provas de que extraterrestres realmente existem. Clique em um deles e vai lá conferir. Tenho certeza que vai te impressionar, hein? Obrigado por assistir. Eu te vejo lá.